Salmo 69, versículo 4, diz assim: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Ou restituí o que não furtei. É uma palavra no passado, né? Restituí o que não furtei. Amém? Este é um salmo do rei Davi. Davi escreveu muitos salmos. Ele compunha os salmos, e os salmos eles eram cânticos, louvores, que eram utilizados no culto público e no culto privado em Israel. Ali no templo tinha um ciclo contínuo de adoração, eram louvores contínuos oferecidos a Deus. Tinha uma escala dentro do sacerdócio levítico. Os levitas eram eles que serviam no templo, eles eram os obreiros, eram eles que limpavam, eram eles que organizavam. Os levitas, eles eram aqueles homens que eram os únicos que poderiam trabalhar no templo. Se alguma pessoa quisesse servir no templo e ela não era da tribo de Levi, ela poderia fazer um voto, através de um voto de Nazireu, ou até através de um voto que eles chamavam de levirato. Ele fazia alguns votos para servir junto com os irmãos. Mas em princípio a lei de Moisés dizia que só servia no templo, só poderia trabalhar na obra, só poderia ali ser pintor, só poderia fazer a limpeza, trabalhar os levitas. E dentre todas as tarefas que tinham para ser feitas no templo, os levitas também tocavam música e também cantavam. Todo o trabalho, todo o culto era oferecido pela tribo de Levi. Os sacerdotes, além deles serem da linhagem de Arão, eles eram levitas também. Então, os levitas eram as pessoas que trabalhavam no templo. Davi, ele não era levita. Davi, ele era da descendência de Judá, ele era de uma outra tribo, mas ele, como rei de Israel, ele compunha louvores, ele compunha cânticos, ele compunha salmos, e esses salmos eram cantados. E dentre muitos salmos, o Salmo 69 é um salmo repleto da revelação de Deus. Davi, ele sentava ali para escrever, e a Bíblia diz que toda a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus. E a palavra inspirar, ela vem da palavra respiração, vem da palavra sopro. A Bíblia, quando ela diz que a palavra é inspirada, é como se Deus, ele soprasse no coração do profeta. E o profeta escreve aquilo que Deus coloca no coração dele. Quando alguém fala para você, eu não creio na Bíblia, porque ela foi escrita por homens. E às vezes nós temos a tendência de falar, não, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela foi escrita por homens. É verdade, ela foi. Você não discute não, você fala, não, é verdade, querido, a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas foi inspirada. Deus colocou no coração daqueles homens. Porque senão, como Davi 1000 anos antes vai escrever, por exemplo, aqui no versículo 21, como eu falei com vocês, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso nunca aconteceu com Davi. Davi nunca passou por isso. Mas quando Davi fala isso, o Espírito Santo está colocando no coração dele o que iria acontecer 1000 anos depois desse escrito. Davi não tinha a menor ideia de quando ele escrevesse isso, que ele estava se referindo ao Messias, o Cristo, que era um descendente dele. Todos vocês sabem que na cruz, a Bíblia narra, que quando Jesus ele teve sede, deram uma esponja embebida em fel e vinagre também, deram fel e vinagre, está escrito aqui. Isso Deus já havia dito, já havia profetizado. Quando Davi escreve essas coisas, talvez foi de uma maneira poética, algo que veio no coração dele, uma inspiração do Senhor. Deus ele já havia dito em algumas linhas da Bíblia do Antigo Testamento, mas se nós formos bons detetives e examinarmos com atenção, a Bíblia diz para nós examinarmos as Escrituras. Examinar com atenção, você vai ver que a Bíblia inteira fala de Jesus, do princípio ao fim. Ela inteira, ela é só um tema, Jesus, só.
É que nós não percebemos. Muitas vezes nós olhamos para as Escrituras, olhando como um manual para a nossa vida. Ele é um manual para a nossa vida. Nós olhamos para a palavra de Deus como uma palavra mística, que traz um certo poder espiritual para nós. Nós podemos considerar também que essa palavra, sim, ela tem um poder espiritual que transforma a vida daquele que se submete a ela. Mas por que acontecem essas coisas? Porque ela é uma revelação de uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. A única forma de nós termos um relacionamento com Deus é através do Senhor Jesus. E a Bíblia se ocupa em todas as páginas, em cada letra dos escritos originais, em cada versículo, cada capítulo, em revelar Jesus a nós. Nas entrelinhas, nas palavras que muitas vezes você pensa que tem um significado simples, mas ela tem um significado muito mais profundo, mostrando que o plano de Deus sempre foi revelar seu Filho Jesus para nós. E aqui no versículo 4, Davi ele começa a falar: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Nós temos que considerar algumas coisas. Davi aqui ele está dizendo, ele está se queixando a Deus. Se você olhar no versículo 3, ele fala: estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Ele está falando: estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Davi, ele estava se sentindo dessa forma na alma. A Bíblia não narra em nenhum outro lugar que isso tenha acontecido dessa forma que Davi está dizendo. Davi ele está se referindo a uma situação que ele está sentindo no coração, de completo abandono, cansado de clamar, não consegue mais falar, garganta seca, o olho desfaleceu, ele não consegue. Talvez ele ficou olhando para o céu, é isso que ele quer dizer, ficou olhando tanto, esperando a resposta do Senhor, e nada aconteceu. E aí ele fala: por que essas coisas aconteceram? Por que ele se sentia assim? Porque aqueles que o odiavam sem causa. Ele não está nem falando das pessoas que teriam motivos. Na nossa vida, se nós olharmos para nós vamos ver que tem pessoas que têm motivo para não gostar de nós. É ou não é verdade? Se você for uma pessoa consciente, se você for realmente consciente, você vai falar: não, tem pessoas que têm motivo para não gostar de mim. E se você for bem consciente mesmo, se Cristo já mudou o seu coração, você vai até falar: eu fiz coisas que a pessoa tem razão. Tem gente que não gosta de mim, queridos, e às vezes com razão. Lá no passado eu fiz coisas que talvez hoje pessoas não querem se aproximar, não querem caminhar comigo, não querem perder tempo comigo. Normal, com razão. Talvez hoje ainda, sem querer, eu e você é perfeito? Eu não sou. Sem querer nós fazemos coisas, nem sempre boas, que machucam pessoas. Com razão, as pessoas ficam magoadas, ficam machucadas. E se nós não nos consertarmos, e se nós no nosso coração acharmos que estamos certos, simplesmente a gente não vai se arrepender, não vai haver arrependimento, não haverá perdão, e as pessoas vão continuar afastadas de nós. É natural. Mas não é desse tipo de pessoas que eles estão falando. Não é de inimigo com razão. Não, ele está falando daqueles sem causa. Pode ser que também sem causa, uma ou outra pessoa, ou algumas pessoas, não gostem de nós. Eu não digo nem ser nossos inimigos, mas sem motivo. Eu não dei motivo, você não deu motivo. Vocês estão me entendendo? Ele não está falando das pessoas que você pisou na bola com elas. Essas, beleza, você entende, você sabe o que você fez. Eu sei o que eu fiz. Nós compreendemos o tanto que nós erramos, é natural. Mas o duro, queridos, é quando nós percebemos que tem pessoas que têm problemas conosco sem motivo. Nós não fizemos nada. Nós não demos material para que a pessoa se apegasse contra nós, ou se desapegasse, né? Nós não demos motivo. E é disso que ele está falando. E ele está fazendo um comparativo. Ele está falando: são mais do que os cabelos da minha cabeça. Mais. Quantos cabelos você tem na sua cabeça, queridos? Difícil saber, né? Não tenho nem ideia, né? Tem irmão que é mais fácil contar, tem menos, né? Mesmo assim é difícil, né? Só se estiver totalmente liso, aí 0. Mas não é o caso de Davi, ele não era calvo, ele não era careca. A Bíblia diz, né, que
que a questão dos cabelos da nossa cabeça, que estão todos contados, é uma questão de que só Deus sabe. Como que eu posso afirmar que eu tenho mais inimigos do que os fios de cabelo da minha cabeça? É óbvio que isso é uma hipérbole, é um exagero literário. Mas sem querer também ele está dizendo algo: ó, eu não tenho a certeza de quantos cabelos eu tenho, mas eu sei que os inimigos contra mim, sem motivo, são mais do que o que eu tenho na cabeça. E se parar para pensar, a vida de Davi, ela não foi fácil. Quando Davi ele começa a se destacar espiritualmente, Davi que escreveu esse salmo, quando ele começa a se destacar espiritualmente, e começa a ficar evidente que Deus é com ele, ele era um homem que amava a Deus, que ele andava nos caminhos do Senhor, quando a vida dele começa a dar certo as coisas, ele começa a prosperar, não no sentido financeiro, mas ele começa a prosperar como líder, ele começa a ser bem visto pelos homens, pela nação, ele começa a ter um prestígio razoável, saliente, começa a aparecer, até o dia que as mulheres cantam, que Davi, que Saul, rei Saul, que era o rei da questão do momento, ele venceu milhares e Davi seus 10 milhares. Até um ponto que Davi começa a ser comparado com Saul, e as pessoas num cântico dizem que o que ele está fazendo é 10 vezes mais importante do que o rei atual. E isso causa um desconforto. E o rei fica com raiva dele, e fica com ódio, e quer matá-lo várias vezes. Saul tenta assassinar Davi dentro do palácio. Ele leva Davi primeiro para dentro do palácio, mas Davi começa a crescer como ser humano. Ele começa a despontar como uma pessoa relevante para a sociedade. As pessoas começam a olhar para Davi e falar: é um homem valioso, um homem valoroso. E isso desperta um problema. Aí você fala: poxa, mas é só Saul. Não, não é só Saul. Depois, com o passar do tempo, o filho dele se rebela contra ele também. E talvez, até com uma certa razão, nós vemos que um problema familiar não resolvido, acontece um problema, um dos filhos dele violenta a própria irmã, e ele não faz nada. Ele deixa para lá, um outro irmão toma as dores da irmã, e faz de tudo para matar esse irmão, que cometeu um ato terrível no seio da família. E Davi não faz nada. E Davi vira a cara para Absalão, enfim. E fica anos que ele vai embora. E aí Absalão nutre um ódio no coração pelo pai dele. Aí a gente já não pode falar mais que é sem motivo. Tem motivo. Davi não soube gerenciar o seu lar, ele foi negligente. Um homem tão de Deus, uma bênção, lá na frente do que Deus poderia fazer para a nação de Israel. Mas ele não soube. Dentro do seu lar, um fracasso, um homem fraco. A atitude dele foi fraca, mediante a violência do irmão com a irmã, depois uma outra situação, enfim, até que seu filho quer matá-lo, e ele o persegue, e Davi não sabe lidar com a situação, ele não consegue. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus, mas as suas atitudes eram atitudes de um homem que desconhecia o que fazer, não tinha sabedoria, não soube lidar. E Absalão consegue, através do contato pessoal, uma pequena campanha política, vamos colocar assim, ele começa uma rebelião dentro da nação de Israel, um golpe de Estado. Ele começa a chamar pessoas, ele convoca pessoas, e uma multidão se junta a Absalão, seu próprio filho, contra Davi. Davi foge. Então ele começa, talvez ele escreveu nessa época: as pessoas que hoje me odeiam sem causa, sem motivo. Davi não havia feito nada para o povo, mas o seu filho contaminou o coração daqueles homens e mulheres. E agora Davi, um homem amado por Deus, um homem que sempre procurou fazer tudo da maneira melhor possível, ele está fugido, considerando que as pessoas que o odeiam é mais do que os fios de cabelo da cabeça. Que mais uma vez eu repito, eu não tenho a menor ideia de quantos fios eu ainda tenho, que está caindo, Eu não sei quanto, mas Davi fala isso: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Eu duvido, queridos, que nós tenhamos tantas pessoas assim que não gostem de nós sem causa, sem motivo. Com motivo, deve ter um monte. Deve ter um monte de pessoa que não gosta de mim, de você, porque lá atrás nós fizemos algo para ela. E nós, como cristãos, nós temos que aprender essas coisas, queridos. Nós temos que parar de nos fazermos de super santos, de super perfeitos, e assumir quem nós somos de verdade.
Na minha vida, eu pisei na bola com pessoas, eu fiz coisas ruins, magoei pessoas. Algumas eu consegui resolver, algumas eu consegui mudar meu comportamento, algumas eu consegui ir lá e pedir perdão, mas muitas não. Isso sem dizer as pessoas que você nem imagina, que você falou algo para ela que simplesmente ela se afastou, que você fez algo terrível e a pessoa simplesmente foi embora. Isso acontece muito em comércio. Vocês já viram isso? Comércio. Você mesmo já deve ter ido num lugar e ter sido mal atendido. Já aconteceu com você? Você fez um escarcéu, brigou com todo mundo, foi no Procon? Não. Você simplesmente faz o quê? Não volto mais aqui. Não é assim? Às vezes um lojista, ele está tendo problema com o seu comércio, porque ele tem lá meia dúzia de empregados que não sabem trabalhar e tratam mal as pessoas. Aí todo mundo que vai lá até quer comprar, mas é maltratado, não volta mais. E segundo um estudo do comércio, eles falam que quando uma pessoa ela é mal atendida, ou ela tem um problema com um produto ou com um serviço, a tendência dela falar mal daquilo é espalhar no mínimo para 5 pessoas. Ela vai falar, não vai lá, que lá é ruim. E quando você faz um bom atendimento, a chance dela recomendar para outra pessoa é uma só. É assim, nós somos assim. O que é negativo nós focamos. O que é bom não fez mais que a obrigação. É assim que nós pensamos. É ou não é verdade? Uma pessoa te trata bem a vida inteira. A pessoa te tratou bem por 50 anos. O dia que ela te falou uma coisa atravessada, acabou. Não valeu nada. Você já percebeu que é assim? É desse jeito. Você pode fazer o bem a vida inteira. O dia que você, meu irmão, acabou. Principalmente se não houver arrependimento, não houver reconhecimento. Hoje em dia, isso está mais grave. Nós temos um problema de comunicação enorme. As pessoas erram. Elas fazem coisas que não deviam, elas não se arrependem. Elas vêm conversar com a gente meia hora depois como se não tivesse feito nada. Você já passou por isso? Acontece. E isso só vai criando mágoa, só acumulando coisas no coração das pessoas. As pessoas vão ficando cada vez mais de paciência cheia, até que um dia ela explode. E aí você fala, mas eu sou tão bonzinho, não sei o que as pessoas estão bravas comigo. Só você, querido, pensa que você é uma bênção. Às vezes só eu penso que eu sou bonzinho. Todo mundo está com raiva de mim. E eu acho, eu sou maravilhoso. Eu sou uma bênção. Eu sou, glória a Deus por mim. A pessoa pensa assim. Mas Davi, ele teve a consciência, ele está falando, eu sei que devem ter pessoas que realmente estão com problema comigo, mas eu estou só contabilizando aqueles que eu tenho certeza que eu não fiz nada para essas pessoas. São pessoas que são meus inimigos sem causa. Ele continua no versículo 4, aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos. Ele está sendo consciente. Eu só estou falando daquelas pessoas que eles não deveriam, que inclusive eu faço de tudo por eles. E todos nós, a maioria de nós, deve ter alguém na nossa vida, na minha, na sua, que nós tentamos dar o melhor para a pessoa, tratá-la com amor, com carinho, e infelizmente parece que a pessoa não entende. Ou ela recebe o carinho e o bem, só devolve coisas ruins para nós. É natural. É dessas coisas que Davi está falando. Ele está falando, olha, é injusto. Eles procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos. São poderosos. E aí ele termina esse versículo falando assim, então restituí o que não furtei. Ele está falando no fim do versículo, então por isso, o que eles me acusam, a dívida que eles estão dizendo que eu tenho, eu fui lá e paguei. É como se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, você foi lá nos meus bens e você me roubou, eu tinha lá guardado 5.000 reais e você foi lá e me roubou, mas você não fez isso. É uma mentira, enfim, é uma acusação falsa. E aí vamos imaginar que você vai preso por isso. E o único jeito de você se livrar dessa acusação, a pessoa fala, olha, se você me pagar, eu tiro a acusação. E aí você, para não passar mais por aquele constrangimento, o que você faz? Você vai lá e paga algo que você não roubou. É o que ele está falando. Por isso, olha como ele termina, né? Dessa forma, então,
restituir o que não furtei. Ele está falando, as pessoas têm um problema contra mim, elas têm uma dívida contra mim que não é minha. Por causa disso, por causa desses inimigos, eu fui lá e paguei por aquilo que eu não tinha feito. É o que Davi está falando. E isso não se encaixa em nenhuma parte da história de Davi. Davi nunca foi acusado de algo que ele nunca fez, a ponto dele ter que restituir aquilo que havia sido tido como roubado. Nunca fez. Ele nunca precisou pagar por nada que ele não roubou. E é interessante, né? Por exemplo, eu fui dar uma olhada na questão do Brasil. A justiça brasileira, ela erra muito, muito, muito. O índice de pessoas que são presas injustamente é um número alarmante. Em alguns lugares do Brasil chega a ser de 30%. Aí você fala, 30% é um número pequeno, né? De 100, 30. Sabe o que significa? 30%. De cada 10 pessoas que estão numa prisão em alguns lugares do país, 3 não são criminosas. Elas não fizeram aquilo. Por um erro de justiça elas estão pagando. E aí quando não é conosco, ou quando não é ninguém próximo a nós, você fala, né? Tem uns irmãos que vão além, azar dele, né? Mas imagina acontecer com você. Imagina você amanhã cedo, a hora que amanhece, que é assim que se cumpre mandado de prisão. A hora que você está na sua casa perto da campainha, assim que amanhece, e você vai atender a porta, a polícia te mostra um mandado, você está preso. Você cometeu um crime e fala lá o crime. E você fala, mas eu não fiz isso. Mas você está preso, abre o portão que nós vamos te levar. E não tem choro nem vela, queridos. É assim. Você já viu acontecer isso? Já viu? Quando vai se cumprir o mandado de prisão, a polícia fica ali acampada na rua da pessoa, esperando amanhecer o dia. A hora que clareia, porque a justiça brasileira, Constituição Federal, diz que você não pode prender ninguém durante a noite. Então, a hora que amanhece, o juiz expediu o mandado de prisão. Você bate na porta da pessoa, a pessoa sai ali coçando o olho de pijama, você abre o portão, já algema e leva. O máximo que você faz é dar um tempo para ela ir lá no quarto e trocar de roupa. Não leva nada. É criança chorando atrás do pai, a mulher não sabendo o que aconteceu. É difícil. Se a pessoa é culpada, é criminosa, tudo bem. Mas imagina você passando por isso. E falando que você tem uma dívida de 1 milhão. 1 milhão de euros. Você fez uma falcatrua. Um crime virtual. E você não sabe de nada. Você não sabe nem direito conectar na internet. Você não sabe nem escrever Google. Para pesquisar, o cara fala lá que você entrou num site lá e desviou milhões. E você vai para a cadeia. E quando chega lá, o promotor está babando para te pôr na prisão. E ele vai inventar e vai aparecer testemunha falsa. E vai dizer que você fez aquilo. Imagina, tenta se imaginar. E sua família, daqui a pouco, até ela começa a duvidar. Porque são tantas provas contrárias, que nem o seu cônjuge vai acreditar em você. Seus filhos na escola, todo mundo fala, olha lá o seu pai e sua mãe o que fizeram. Queridos, quando cai na mídia, na televisão, já era. O estrago não tem volta. E isso acontece o tempo todo. Quando eu falo 30% em alguns lugares do Brasil, é muita gente. Muita gente. Uma prisão que caberia 100 pessoas, pelo menos em alguns lugares tem 20 e poucas, 30, que elas não são culpadas. E ninguém quer ouvir, ninguém quer saber. A hora que eles chamam o advogado fica tentando lá fazer correria, eles fazem investigação, a família, queridos, para a vida de todo mundo, é ou não é? Você consegue imaginar? Você já teve alguém na família que ficou doente? Bem doente? Para a vida. Para a vida, você não consegue fazer nada direito, você está envolvido com aquela situação. Imagina uma pessoa indo para a cadeia, injustamente. É disso que ele está falando. Está cheio de gente que me odeia por algo que eu não fiz. E para me livrar disso, eu restituí aquilo que eu não furtei. O que eu não furtei, eu fui lá e paguei, só para me ver livre. Eu fico como culpado. Eu vou pagar, eu não deveria pagar, não fui eu, mas é o único jeito de eu me livrar é do que Davi está dizendo.
Uma pessoa inocente na cadeia e que não consegue solução. Outro dia eu estava assistindo, de vez em quando eu gosto de ver programas que falam sobre criminalidade, solução de crimes. Eu gosto, é a área que me interessa atualmente, eu trabalho com isso. Então, para mim, isso me chama atenção. Eu gosto de ver soluções de crimes, investigação. Enfim, eu gosto, isso me chama atenção. Eu vejo muito. E nós assistimos um caso, eu estava até perguntando para a Fernanda hoje, que eu não lembro detalhes, nós vemos tantos. Mas um cara foi para a prisão, erroneamente. Não foi aqui, foi nos Estados Unidos. Ele passou 35 anos na prisão por algo que o amigo dele tinha cometido. E a hora que o amigo viu que ele foi para a cadeia no lugar dele, quietinho. E o cara cumpriu uma pena de 35 anos. E enquanto ele estava na prisão, o amigo dele estava livre. Que injustiça maior que essa? Não é uma injustiça? O amigo dele, enfim, não sei o que acontece lá depois de 35 anos. Revisão de caso. Tecnologia melhorou, tinha lá as provas guardadas, questão de DNA, que havia sido feita uma coleta na época, mas não tinha recursos. Algumas testemunhas que na época falaram por coação, um monte de erros. Erro na investigação, erro na prova, falta de tecnologia. O cara foi para a cadeia. 35 anos, sabe o que é isso? Algumas pessoas aqui ainda não têm essa idade. E 35 anos é uma vida. Uma vida. Você atrás das grades dizendo que você é inocente. E a história lá, até a família dele se voltou contra ele. Nem os pais mais acreditavam que ele era inocente. E ele era. Até que um dia, um lazarento lá de um bandido foi preso. E ele confessou vários crimes, entre eles daquele cara. Ele deu risada, ele falou, desculpa o palavreado, mas é mais ou menos o que ele quis dizer, aquele trouxa pagou no meu lugar 35 anos, e pagou no lugar, né, do amigo. Muito amigo, né? Muito amigo. Eles conviviam juntos. Más escolhas de companhia, as más companhias, né, corrompem os bons costumes. No caso dele, ele foi condenado por algo que outro fez. E depois que ele foi solto, 35 anos só de cadeia, já está com 50 e tralalá. Lógico, ainda tem muita lenha para queimar, mas queridos, e a tua vida? E todo mundo que desacreditou? E todas as portas que se fecharam? E o vexame que a família toda passou, ele não tinha feito. É disso que fala esse versículo. De você ser acusado injustamente de coisas que você nunca fez. De você ter que restituir, pagar por coisas que você nunca precisou pagar. E Jesus, obviamente, o nosso objetivo é olhar para isso e falar onde entra Jesus aqui. Onde entra? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 15. Jesus passou por essas coisas. Jesus experimentou essa questão. Quer ver uma outra coisa que acontece também? Alguns pais, para evitar que os filhos encham muito a paciência quando são crianças, hoje em dia já não é mais assim, mas antigamente era. Geralmente tinha muito filho, 3 para cima, e começava aquela briga, aquela encrenca toda, o pai falava assim, se vier com confusão, não quero nem saber quem foi, apanha todo mundo. Quem teve pai assim? Não vem com confusão pro meu lado não, se arranjar encrenca vai apanhar todo mundo de castigo. É bom, porque aí os filhos fazem confusão lá e não traz pro pai, fica longe, né? É a mesma coisa, seria algo similar ao delegado de polícia falar, se vier aqui reclamar de alguém, eu prendo você e o bandido. Aí ninguém vai reclamar, entendeu? É meio injusto. É injusto. Aí, o que apronta mais, ele sabendo do silêncio da galera, ele apronta mais ainda, né? E o que é bonzinho, que não faz nada, com medo de apanhar, não fala nada e sofre calado. A injustiça acontece, né? Acontece. Não procura averiguar, dá muito trabalho saber quem está falando a verdade ou não, né? Criança é fogo, né? Mas é algo injusto. Alguém aqui já apanhou por causa do irmão? Já? Já. Eu também já apanhei. Muito, né? Então, é injusto. Sabe aquelas bombinhas, estalinho, aquele fininho que parece um palito de fósforo, que se acende até na mão e estoura? Um dia, pequeno, eu e meu irmão mais novo que eu,
Eu peguei uma bombinha daquela na mão assim, na cozinha, acendi no fogão, estiquei pro alto e pá! Não faz nada, nem o dedo, né? Mas é de papelão. E voou um pedaço do papel e não sei como entrou dentro do ouvido do meu irmão. Sim, entrou aqui ó, na orelha. Um pedacinho de papel. Estoura, né? A gente tudo ali dando risada. Aí ele, acho que se assustou com o papel que entrou no ouvido e começou a chorar. Quando meu pai chegou, ele falou pro meu pai, ele falou assim, ó. Ele falou um monte de coisa, mas acho que meu pai só ouviu assim, ó. Estourou bombinha e ouvido. Ah, eu apanhei pra caramba. Onde já se viu estourar bombinha no ouvido do seu irmão, né? Então, é injusto. Você não tem o que falar, você já está apanhando, né? Você não consegue nem falar. Apanha mesmo e acabou, fica por isso mesmo. Pois é. E eu não tinha fé. Imagina enfiar uma bombinha no ouvido de alguém e estourar, queridos. É surdez certa, por mais fraquinha que seja, não é verdade? Mas, enfim, apanhei por isso, né? Acontece. Crimes que você não cometeu. João 15, 23 a 25, ele fala assim, Jesus dizendo, aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Jesus está dizendo, se eu não tivesse feito as coisas que eu estou fazendo, se eu não tivesse mostrando o poder de Deus do jeito que eu estou mostrando, se eu não estivesse fazendo isso, eles até não teriam pecado, não dava para acusá-los. Mas agora, viram-nas, eles viram o que eu estou fazendo, e me odiaram a mim e a meu Pai. Jesus está falando, essa turma me odeia sem causa, eles me odeiam porque eu curo, eles me odeiam porque eu abraço o pecador, eles me odeiam porque eu estou fazendo bem. Isso é terrível, é o que Jesus está falando, eles odeiam, me odiaram a mim e meu Pai, mas, versículo 25, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Ele está falando, isso está acontecendo comigo, é o que Davi disse lá no Salmo 69, versículo 4. Ele está falando, isso que está acontecendo é só para comprovar que o que Deus havia revelado nas Escrituras ia se cumprir. Odiaram-me sem causa. Aí você volta no Salmo, e na hora que Jesus falou aquilo, os discípulos devem ter voltado no tempo, porque eles conheciam a Bíblia de cor, desde criança. Eles voltaram no Salmo e falaram, caramba, não era sobre Davi aquilo ali, é sobre o Cristo, é Jesus. Odiaram-me sem causa, é Ele, Ele que tinha mais inimigos do que os cabelos da cabeça, Ele que foi perseguido e odiado, porque Ele fez o que, queridos? O mal? Não, Ele fez o bem, Ele fez o bem. Esse é Jesus, esse é Jesus. Se você já se sentiu rejeitado por alguém, eu não queria nem usar essa palavra, eu acho um pouco forte, mas você já sentiu, às vezes, um ou outro que pode ter sentido pessoas que te odeiam, pessoas que nos odeiam, pode ter. Eu já senti em alguns momentos da minha vida, algumas pessoas que eu falo, eu acho que essa pessoa, ela nutre ódio no seu coração por mim, porque não é possível. Se você já sentiu isso, você tem a ideia. Jesus, ele falou declaradamente, literalmente, viram e me odiaram a mim e a meu Pai. Ele está falando, as pessoas odiaram a ele falou isso. E se você sentiu isso, você não é o único, porque Jesus sentiu. E Davi, no seu espírito, ele teve essa sensação. E quando ele estava nessa sensação de rejeição pelas pessoas, ele escreveu esse salmo, e sem saber, o Espírito Santo colocou todo o sentimento de Jesus no coração dele, para que ele revelasse essas coisas para nós. Para que nós, quando passássemos por algo assim, no mínimo, nós podemos nos consolar. Jesus também passou por isso. Não é verdade, queridos? Eu vou ficar chorando porque a pessoa não gosta de mim sem motivo. O problema, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós, como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes, dependendo do nosso temperamento, nós damos muito coice nas pessoas. Damos. Muitas vezes nós queremos buscar Deus e nós entramos na presença de Deus. Ah, Senhor, coitadinho que eu sou, todo mundo me faz o mal. Não, nós temos que ser coerentes, queridos. Como cristãos, nós temos que olhar para nós mesmos e falar, caramba, eu faço coisas erradas. As pessoas também me fazem, porque elas são iguais a mim, mas eu também faço.
E quando eu percebo que eu faço algo para alguém, eu tenho que de alguma forma restaurar isso. Mas nesse universo de pessoas que não gostam de nós, vai ter algumas, se não muitas, que é sem motivo. Tem gente que não vai com a nossa cara só porque nunca trocou uma palavra, nunca conversou com você. Aí acha, aquela pessoa é muito carrancuda. É carrancuda porque você não foi falar com ela. Aí você vai lá, conversa com ela, a pessoa é um amor, é sorriso. Mas não precisa sorrir também para ser agradável, não é verdade? Está cheio de gente que sorri o tempo todo, e a hora que você vira as costas sorrindo, ela faz assim, você. É ou não é? É. Pessoa muito boazinha, muito sorridente, eu até fico com medo, né? Eu prefiro as normais. Ninguém fica mostrando o dente aí o tempo todo para todo mundo, né? Não é natural. Ficar sorrindo, não é natural. Uma coisa é nós sermos acessíveis. Outra coisa é ser dado demais, né? O que nós não podemos é nos trancar completamente. Mas tem pessoas que, enfim, né? Minha esposa mesmo, ela conta, pode perguntar para ela. Ela não me suportava. A gente morava ali, eu numa rua de baixo, ela na de cima, e eu passava em frente à casa dela, ela não me suportava. Ela já tinha estudado com meu irmão, ela era amiguinha da minha prima, que a gente morava tudo próximo, mas ela achava eu antipático, chato. Eu dou razão para ela, porque eu era mesmo, né? Mas aqui é assim, queridos, a hora que conheceu, gamou, casou, entendeu? Não foi bom negócio que ela fez, porque eu não conhecia Deus, né? Ela sofreu muito, Deus teve que me mudar, mas mudou, graças a Deus, né? E tudo que eu fiz de mal, hoje eu compenso, eu tento compensar. Mas ela olhava para mim e falou, Deus me livre, eu quero, Satanás existe, me apresenta a ele, mas não apresenta esse aqui, né? Talvez já era Deus querendo poupar ela de alguma coisa, né? Enfim, às vezes é assim, nós não conhecemos as pessoas, nós ficamos de longe. É mais fácil nós mantermos uma distância do que nos importarmos e talvez tentar conhecer. Não é porque aquele ali me fez o mal que aquele ali vai me fazer também. Não é a regra não é assim. Senão nós não vamos ter amigos nunca, nós não vamos conhecer ninguém. É ou não é verdade, queridos? Na escola, todo mundo aqui que estudou sabe que quando começa um ano, uma turma nova, você não quer conversa com ninguém. Não, eu vou ficar quieto no meu canto, eu vou ficar quietinho. No fim do ano, você não quer que acabe. Você fala para a pessoa, olha, quando a gente não estiver mais estudando junto, não some não, né? Antigamente, guardava o endereço, carta, manda uma carta, liga, agora manda um WhatsApp, não vamos nos desligar, mas não adianta. De uma sala de aula, talvez você fica com um amigo no final do ano, não é verdade? Mas se você tivesse se isolado completamente, falando, não vou falar com ninguém, porque ninguém presta, você não ia ter esse amigo. É assim, nós somos assim. Nós trazemos a bagagem das coisas anteriores e nós jogamos em cima de pessoas que ainda nós nem sabemos quem é e quem não é, e já pré-julgamos. Não é dessas coisas que nós estamos olhando. Nós estamos olhando para pessoas que realmente sem causa nenhuma, nunca você fez nada, e a pessoa infelizmente está com um problema conosco. Isso é inevitável, não tem como evitar. Essas coisas acontecem. Avança mais um pouquinho a sua Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 4. Lá no finalzinho, depois do livro de Hebreus, Tiago 4, 4. Ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós vemos lá no início da Bíblia, Caim e Abel, dois irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele atentou para a oferta de Abel, ele gostou da forma como Abel se expressou. Ele matou um cordeiro para Deus, e é mais uma vez uma simbologia de Cristo. Já começa lá, antes ainda começa.
Mas enfim, quando você está falando de Caim e Abel, você está falando do sacrifício que representa Cristo. E Deus atentou, a Bíblia diz que Deus prestou atenção na oferta de Abel. E Caim foi lá e pegou o fruto da terra, pegou algo que ele havia plantado, que talvez isso simbolize a religião. Enquanto Abel fez um sacrifício substituto por um animal, o derramamento de sangue, que simbolizava a nossa fé em Cristo, Caim achou que as obras dele eram importantes. Ele se apresentou diante de Deus falando: ó Senhor, aqui ó, o que eu plantei para ti, ó o que eu faço, que maravilha, ó que bom. E Deus não se agradou. Deus ele não está preocupado no que nós fazemos. Ele está preocupado que nós compreendamos que se eu sou alguma coisa, é por causa do derramamento do sangue do Senhor Jesus. E Abel, sem saber, a Bíblia é inspirada, aqueles homens foram inspirados. Abel sacrifica um cordeiro e Deus olha para aquilo. Caim traz lá as obras da mão dele, simbolizando o religioso, o fariseu, e Deus não quer saber. Ele não quer saber o bem que você faz, meu irmão, minha irmã. O bem que você faz diante de Deus, a Bíblia diz que é como o trapo da imundícia, não serve para nada, só você acha maravilhoso. Deus ele despreza as boas obras, porque toda obra boa vem do Senhor. Aqui é um bando de falhos, todos nós somos falhos, e precisamos da graça de Deus para sobrevivermos. E ali, Caim, ele fica com ódio de Abel, e o ódio dele era sem causa. Abel fez alguma coisa para Caim? Não, ele só sacrificou o melhor dele para Deus. Isso trouxe inveja, isso trouxe ódio. Como que eu sei que é ódio? Para uma pessoa matar, o que ela precisa sentir no coração? Ódio. O próprio irmão, a Bíblia diz que ele vai e mata o irmão. É dessas coisas que a Bíblia está falando. Aquele que é amigo de Deus vai comprar briga com outras pessoas. Mas cuidado, tem gente que compra briga com as pessoas porque ela é chata. Eu sempre falo isso. E ela acha que ela é de Deus. Não, ela é chata. Ela é ruim. Ela pisa na bola. Ela fala o que não deve. Ela não é cuidadosa. Ela é ignorante. Vamos colocar assim. Ela trata as pessoas com brutalidade, com truculência. Aí as pessoas se afastam. Natural. E ela fala: sabe por que ninguém gosta de mim? Porque eu vou na igreja. Pois é, meu irmão. Você vai na igreja e se torna um religioso, aí faz essas coisas. Mas quando você realmente agrada ao Senhor, algumas pessoas vão ter uma bronca sem motivo. Eu não estou falando das duas que você dá motivo. Aqui eu dou motivo, não. Estou falando dessas. E Tiago fala: aquele que quer se tornar amigo do mundo, se torna de Deus. E quem quiser ser amigo de Deus, se torna do mundo. É daí que vem essa inimizade. Jesus experimentou isso. Jesus experimentou. Ele falou: odiaram a mim e a meu pai. Tem uma outra passagem que ele fala para os discípulos. Ele fala: se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se vocês fizerem aquilo que é reto, que é justo, haverá pessoas, se levantarão pessoas que não vão querer ter comunhão com vocês. E de graça, natural. E mais uma vez eu reforço, eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla. Por quê? Porque eu conheço um monte de gente, eu não estou falando que é aqui não, mas já vi muitas pessoas, queridos, que eu não quero estar perto. E aí você ouve a pessoa falar: ninguém gosta de mim porque eu sou de Deus. E nenhuma atitude de Deus na vida da pessoa, nada, não tem nada de Deus ali. Uma pessoa fala, ela acredita nisso, amém, deixa ela lá, né? Ela não tem ninguém perto dela porque a pessoa é um problema, ela é problemática, é chata. Conheço muitas, já ouvi muito isso, eu dei muito estudo bíblico em muitos lugares. Conheci muita gente diferente. E eu tomo cuidado para não fazer isso também, né? Por isso que eu estou falando para vocês, tem gente que eu acredito que não gosta de mim porque eu fiz coisas que a pessoa não quer saber mais. Eu dei motivos, mas deve ter algumas também que sem motivo nenhum não gosta. Como Caim não gostava de Abel, porque Deus abençoou Abel, olhou para ele e não olhou para a sua própria oferta. Isso gerou inveja. Os fariseus odiaram a Jesus e levaram ele para a cruz por causa dessas coisas. E Satanás ele é tão desconectado com as coisas de Deus, que ele só vê o imediato. Ele queria matar o Filho de Deus. Ele queria matar Jesus. E ele mal imaginava que matando Jesus ele estava cumprindo o final do versículo 4, lá do Salmo 69. Ele achava que ele matando o Filho de Deus, ele estaria dando fim ao plano do Senhor.
E na realidade ele não imaginava que era exatamente esse o plano. Quando o salmista lá escreveu, restituir aquilo que não havia furtado. Ele está falando de pagar o preço por aquilo que ele não cometeu. Satanás armou tudo para que ele fosse condenado injustamente. Igual falei para vocês, ele foi condenado na calada da noite. Enquanto a justiça brasileira, que comparado a qualquer outra, a gente pode dizer que é complicado falar isso. Mas a nossa justiça é complicada, queridos, é ou não é? Eu queria dar um adjetivo, mas eu não vou dar. Não compete a mim falar o que é a nossa justiça. Inclusive, eu trabalho para o Ministério da Justiça, então não posso falar da casa, né? Mas enfim, é triste. É triste. Do mesmo jeito, a nossa justiça, que é capenga do jeito que é, espera amanhecer para cumprir o mandado de prisão. Jesus, ele foi interrogado na calada da noite, no Sinédrio. Caifás, que era quem ia executar a lei ali naquela... O Sinédrio era tipo de um juizado especial para julgar as causas da lei de Moisés. Não era um juiz de leis corriqueiras, era da lei religiosa. Caifás chamou alguns homens, amigos dele. Sabe quando alguém vai ser julgado e vai ter uma votação, e você escolhe pessoas que você quer que vote sim, e as que vote não se ameaça, enfim, você dá um dinheiro para um e para o outro se ameaça? Eles fizeram isso. Isso não é novo, isso não é só aqui que acontece. Uns você ameaça e outros você compensa. Se você responder o que eu quero, você ganha uma grana, eu te ajudo. Se você não responder o que eu quero, você está frito. Frito. Isso não acontece no Brasil, graças a Deus, né, queridos? Não acontece. Mas aconteceu lá. Caifás chamou uma meia dúzia, criaram ali uma confusão e Jesus foi julgado, a revelia ali, sem direito de nenhuma testemunha de defesa, só de acusação. E tudo desconexo. Eles pegavam qualquer pessoa. O que ele disse? Ele disse que destrói o templo e constrói em 3 dias. Culpado. Isso é culpado. O que mais? Ele falou isso, ele falou aquilo. Todo mundo, um monte de testemunha falsa. Ele foi julgado dessa forma. E ele responde de uma maneira correta, mas verdadeira. Para o sumo sacerdote, um soldado esbofeteia ele na face. Não tinha ninguém do direitos humanos lá para tirar uma foto na hora e colocar no Facebook, queridos. Simplesmente deram um murro na cara dele. Foi assim. Como você responde assim para o sumo sacerdote Caifás? E a Bíblia diz que ele feriu sua face. Não é só bater, quando bate machuca. Machucou. Foi esse o julgamento do Senhor. Sem causa. Homens que odiavam começaram a falar um monte de coisa. Foi colocado lá diante dele na hora do julgamento final, já lá com Pôncio Pilatos, lá diante do público na praça. Tem um bandido aqui de alta periculosidade. Líder do tráfico, na favela aqui, esse cara aqui matou já 50 policiais, ladrão, bandido, assassino, já matou mãe, criança, e se eu soltar ele vai já sair matando aqui. Vocês querem quem? Que eu solte ele ou esse homem aqui que é Jesus? Solta o líder do tráfico aí. Não tem problema que mata meus filhos, que o sangue desse daí caia sobre a nossa cabeça e sobre os nossos filhos. Quando ele diz, eu restituí aquilo que eu não havia furtado, ele está falando, eu paguei o preço pelo que todos nós aqui fizemos. Jesus pagou, ele era o culpado. Deus ali, ele agiu como um pai. Todos nós cometemos o crime, ele só pegou Jesus para pagar o preço. Jesus pagou por nossa causa, ele restituiu o que não havia roubado. E não é só isso, não, vai muito mais além. Satanás, quando ele consegue desviar o coração de Adão e Eva lá no jardim, e eles caem na tentação, e ali eles desobedecem a Deus, eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali naquele dia a morte, ela passou a ter poder sobre a vida do ser humano, coisa que não tinha. Então o que o homem perdeu ali naquele dia? A vida eterna. Aquele dia o homem perdeu a vida eterna. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos restituiu aquilo que ele não havia roubado. Quem roubou a vida eterna de nós foi Satanás, através do pecado. Jesus restituiu a vida eterna que ele não havia roubado.
É isso que o Salmo diz. Eu restituí o que eu não havia roubado. Ele pagou um preço por causa do nosso pecado, por causa da nossa arrogância, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa distância de Deus. Jesus morreu naquela cruz. Ele falou: olha, as pessoas me odiavam, era mais do que os cabelos da minha cabeça. É de Cristo que Davi estava falando. Mas eu fui lá e paguei o que eu não tinha roubado. Eu paguei por um crime de qual eu não era culpado. Jesus, ele morreu para que eu e você continuássemos vivos eternamente. É como se aquele irmão que eu falei, aquele camarada que foi para a cadeia, ficou 35 anos, enquanto o verdadeiro culpado viveu 35 anos em liberdade. Nós estamos hoje em liberdade porque Cristo, Ele foi condenado no nosso lugar. A Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você vive a sua vida alicerçada no Senhor, Ele já pagou o preço. Ele já restituiu o que foi roubado. Acabou, queridos. Nós só não podemos esquecer e falar: eu nunca fui culpado. Não, isso você não pode dizer. Porque culpado todos nós fomos. E é por causa disso que Ele pagou. Por causa disso que Ele foi odiado. Por causa de nós. Por nossa causa. O ódio que estava sobre Jesus era um ódio que vinha de inspiração maligna do inferno, de Satanás. Era esse o ódio que era inspirado nos homens. Mas esse ódio deles era por quê? Porque ali naquele dia, Ele estava pagando pelo que eu e você fizemos. E a maioria das coisas, nós ainda, no fundo, nem nos arrependemos. Nem pedimos perdão ainda. Nem procuramos restaurar o dano que nós causamos aos outros. Não. Mas Deus é bom. Ele derrama da sua glória e da sua misericórdia sobre a nossa vida. E Ele nos perdoa. E aí, voltando lá no Salmo 69, versículo 4, o que ele diz? Mais uma vez: são mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. Quem que odeia Jesus? Os demônios. E eles inspiram homens e mulheres naquela época, pessoas religiosas, a odiarem ao Senhor. São poderosos os meus destruidores. São, eles têm poder. Têm poder. Eles tiveram poder para condená-lo na cruz. Tiveram ou não tiveram? Tiveram, eles eram poderosos. Deus é mais poderoso que eles, mas as pessoas que o condenaram eram poderosos, líderes religiosos, políticos. O Império Romano, junto com a nação de Israel, homens poderosos, são poderosos. Os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, eram falsos os motivos. Falsos os motivos. Por isso tenho de restituir o que não furtei, em uma outra versão. Por isso, restituí o que não furtei. Ele está falando: por isso que eu morri na cruz. Eu paguei por aquilo que eu e você fizemos de errado. Esse Deus é maravilhoso. Ele é digno de todo louvor e adoração. Ele é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Ele restituiu a vida eterna. Ele não tinha roubado, não foi Ele que tirou de nós a vida eterna, foi o pecado. E Ele foi lá e pagou o preço para nos restituir. Ele fala: aquele que vive, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele termina esse versículo falando: crês isso? Ele está perguntando nessa manhã: você crê nisso, meu irmão? Você crê que é por sua causa que Cristo teve que morrer naquela cruz? Porque quando nós não cremos nessas coisas, nós achamos que nós somos uma maravilha. E quando eu acho que eu sou uma maravilha, eu ponho defeito em todo mundo. Eu sou altivo, eu sou orgulhoso demais. Quando eu critico as pessoas, significa que eu me acho mais que elas. E na realidade, Cristo morreu por causa das coisas, do que eu sou, do que eu fiz, do que eu era. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele restituiu a minha vida. Eu fui pecador, eu sou pecador. Não peco mais como antes. Nós não podemos continuar na mesma vida uma vez que tivemos o encontro com o Senhor. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história, Ele restituiu, e você hoje tem a vida eterna. É o que Ele pergunta no final: crês nisto? Você crê nisso, queridos? Amém? Se alguém não gosta de você,
sem causa, sem motivo, de verdade, sem motivo, você não fez nada, é verdade. Você não está viajando na maionese, né? Se você realmente não fez nada para a pessoa e a pessoa não gosta de você, não esquenta. Jesus também, ora por ela. A Bíblia diz que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, não é? Amar aqueles que nos odeiam. Jesus ensinou isso. Esse é o princípio cristão. Se você só consegue se dar bem com quem te faz bem, você não é diferente do mundo. O mundo é assim. O mundo só trata bem com quem faz o bem para ela. Agora o cristão de verdade, ele fala bem daquele que maldiz. Ele ora por aquele que persegue. Ele ama aquele que o odeia. E Jesus pagou o preço por nós não sermos assim. Amém, queridos? Quando você lê de novo Salmos, ou qualquer outra passagem das Escrituras, presta atenção que a Bíblia está falando do Senhor Jesus. Ele fala, são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Foi o que ele disse. Amém? Ele te ama, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar as coisas na tua casa, se você crer, se você agir dessa forma, se colocar nas mãos do Senhor, ele vai fazer tudo diferente. Comece a plantar novas sementes, e você vai colher sementes maravilhosas, através da árvore que vai brotar. Amém, queridos?